Boa noite, meus irmãos. Mais uma vez estamos aqui para falar do Evangelho, do amor de Deus ao coração do homem. Tenho alegria de poder fazer isso anos e anos, mais de 40 anos. Eu prego o Evangelho e sempre ser novo, e sempre isso é incandescente, calor para a minha alma, para a minha vida. Gostaria de ver com vocês nesta noite, na carta de Paulo aos Filipenses, quando ele fala de duas pessoas muito ligadas a ele, Timóteo e Epafrodito. Diz ele assim em Filipenses capítulo 3: Espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também com o conhecimento da vossa situação, porque ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide de vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo. E conheceis o caráter desse Timóteo, provado, pois serviu o Evangelho junto comigo como filho ao Pai. Este é com efeito a quem espero enviar, e logo que eu tenha visto uma oportunidade ou uma boa situação. Estou persuadido de que também eu mesmo estarei brevemente convosco. Julguei todavia necessário mandar-vos Epafrodito, por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de jugo, e por outro lado, vosso companheiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades, visto que ele tinha necessidade de todos vós, saudade de todos vós, e estava angustiado, porque o vistes que adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, compadeceu-se dele e também compadeceu-se de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Interessante, estamos vendo esse lado bem Adão, bem humano, bem carente de Paulo, falando da igreja de Filipos, da amizade que ele tinha com Timóteo, da amizade que ele tinha com Epafrodito. Este é um tempo, irmãos, que estamos com muitos amigos mais longe da gente, longe do nosso coração ou do nosso físico, mas perto do nosso coração. E a gente também tem saudades, vontade de ver, de abraçar. São tempos atípicos, tempos diferentes. Vamos orar? Pai, obrigado por esta noite, obrigado por esta hora de oração, por esta hora de comunhão. E permita, Deus, que este culto possa revolucionar a nossa vida, fazer ferver a nossa vida, a gente voltar a alguns propósitos que tínhamos antigamente. Ó Deus, enche o nosso coração, enche a nossa vida da Tua presença, da Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Bom, gente, já ouvimos a palavra, já cantamos, já oramos e agora nós vamos cantar. Esse é o momento em que devemos aproveitar para que a nossa alma abra de par em par. Eu gosto de cantar esses hinos mesmo via indireta, né? Via mediada ou mediata. Né? Eu gosto de cantar esses hinos, isso faz bem ao meu coração e à minha vida. Tá bom, gente? Vamos cantar, vamos adorar aquele nosso grande e inseparável companheiro que enche a nossa alma, Jesus Cristo. Vamos lá, Deus abençoe, louvemos ao Senhor. Corre para o mar, teu rio de amor por mim.
sempre cantarei. Eu vou do seu sofrer participar, na tua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai. O justo Deus
Agora, gente, vocês que estão participando do culto conosco, quero trazer uma palavrinha para vocês sobre o nosso sistema de arrecadação. Só os membros da nossa igreja é que participam desta hora. Se um dia você que é visitante vir aqui em nossa igreja, você não vai participar desta hora, sinto muito. Se você quiser participar, deve se tornar membro da igreja para saber como nós recebemos, como nós administramos os nossos bens. Claro que precisamos de dinheiro, ar-condicionado, secretaria, departamento, as pessoas que trabalham conosco, pastor, todos nós precisamos. E muitos irmãos têm sido fiéis à igreja, mesmo não se reunindo aqui fisicamente, têm sido fiéis à igreja. Mas percebemos que alguns irmãos gostam de dar dízimos ou ofertas na igreja. É a mesma coisa que se você der no banco ou então ligar para a secretaria da igreja. Então você é bem-vindo. Você que ainda não fez isso e que por alguma razão se sente constrangido em fazê-lo, pode ligar para a secretaria da igreja, algum presbítero, algum diácono, ele chegará até você. Mas faça isso, porque é um privilégio que Deus tem dado a gente, através desse dinheiro, servir a comunidade de Jaú. Deus te abençoe. Um bom culto. Pois bem, gente, foi uma alegria a gente poder cantar, louvar a Deus, cantar esses cânticos genuinamente espirituais. Vamos ler a palavra de Deus para a nossa meditação nesta noite, para a nossa pregação do Evangelho, e essa Bíblia que é viva, um livro atual, um livro moderno que fala as nossas carências e necessidades. Continuo lendo o apóstolo Paulo, agora na segunda carta a Timóteo, a última carta que ele escreve, o último documento desse grande apóstolo dos gentios. Diz o seguinte, capítulo 4, segunda carta de Paulo a Timóteo: procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou, e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia, somente Lucas está comigo. Traga-me contigo a Marcos, e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo, bem como também os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre Latoeiro causou-me muitos males, que o Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque me resistiu fortemente. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Pelo contrário, todos me abandonaram, que isto lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de força, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida entre os gentios, e que os gentios a ouvissem, e fui liberto da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna, e me levará salvo para o reino celestial. A Ele seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. É interessante a gente ver Paulo assim tão desnudado, né? Falando intimamente de amigo para amigo, porque Paulo tinha algumas necessidades, que também são nossas necessidades. A primeira coisa que Paulo diz é que ele precisava o quê? De um amigo. Apressa-te a vir. Timóteo, venha logo, porque eu preciso de amigos. Eu tenho Lucas aqui comigo, mas Lucas é médico. Lucas está tratando da comunidade que está sofrendo aqui em Roma. Ele não tem tempo para vir aqui e ficar comigo dentro da cadeia. Eu tenho Jesus como meu amigo, mas eu preciso de um amigo como você. Um amigo homem como eu sou homem, do jeito que eu sou. E eu precisava de conversar com alguém. Às vezes nós ficamos tão espirituais que a gente não precisa de nada, só de Jesus. Se a gente não precisasse de nada, só de Jesus, eu não poderia me casar com a Maria, você poderia casar-se com José, ou casar com Deus, ou casar com Jesus, ou casar com o Espírito Santo. Deus nos criou como seres sociais, e que precisam de outros para se sentirem eles mesmos. Por exemplo, muita imagem que eu tenho de mim, surgiu esta imagem de outros, do meu pai, da minha mãe, que falavam: você é isso, você é aquilo, você tem essa virtude, você não tem essa virtude. Então eu fui criando uma imagem a respeito de mim. Se eu não convivesse com nenhum ser humano, o que eu pensava sobre mim? Deus fez assim para que as pessoas pudessem sentir necessidades umas das outras. E Paulo tinha essa necessidade. Ele era humano.
E nota que quando alguns amigos, ele fala aqui, né, de Demas que abandonou o presente século, abandonou ele e amou o presente século. Ele sente tristeza de ser abandonado. O latoeiro que aprontou para ele, o Alexandre Latoeiro, que aprontou para ele. Então, quando essas coisas acontecem nos âmbitos relacionais, a nossa alma fica solitária. Não solitária de Deus, mas solitária de seres humanos, como a gente é humano. Deus nos fez assim para que nós pudéssemos ser seres gregários que se ajuntam uns com os outros, ou um com o outro. Paulo está falando de uma carência profunda do seu coração. Eu preciso de você, Timóteo. Venha logo. Por isso que é quando a gente fica longe do amigo e a gente fica meio estranho. Não estou falando de esposa, de esposo, de filho. Amigo. Porque nasce na mente da gente certos assuntos que só nascem com amigos. E nós precisamos de ter essa completude de sociabilidade dentro do nosso coração. Jesus precisava de amigos. Jesus tinha Pedro, Tiago, João e mais os seus discípulos. E ele tinha João mais intimamente como seu amigo. As pessoas precisam, porque são seres humanos. E como tais, como humanos, precisam de amigos. Eu me indigno de ver pessoas amigos que eu conheço, que eu sou amigo deles, mas eles não são meus amigos. E eu percebo que essas pessoas não têm amigos. Não sei como conseguem viver assim. Cícero, mas eu tenho Deus. Deus não é para isso. Pessoas precisam de Deus, mas pessoas precisam de homens, de amigos. Jesus disse para os seus discípulos: tenho-vos chamado de amigos, porque tudo que meu Pai tem dado eu tenho compartilhado com vocês. Jesus também tinha amigos, e Paulo tinha carência de amigos. Por isso ele diz: venha Timóteo. Lá no final ele diz: venha antes do inverno. Não deixe as coisas passarem. Não deixe as oportunidades passarem. Venha logo. Eu preciso bater aquele papo, trocar aquela ideia legal de amigo para amigo. É estranho, mas as pessoas precisam de amigo. Então, na verdade, nós somos criados como seres gregários. Por isso que o exemplo que a Bíblia nos dá sobre nós, a Bíblia nos chama de ovelhas e Cristo de pastor, porque a ovelha, como nós, somos essencialmente gregários. Vivemos em comunidade. A segunda coisa que Paulo tem necessidade é que ele diz: passe à casa de Carpo e me traga os livros, bem como os pergaminhos. Nota que ele fala livros e pergaminhos. Livros são escritos de conhecimento geral, e Paulo tinha uma cultura latina muito grande, uma cultura grega muito grande, uma cultura hebraica muito grande. Paulo era um homem poliglota. Era acostumado a ler desde criança, porque ele foi criado entre os gregos, acostumado à cultura, ao pensamento. Isso porque ele aprendeu a ler livros. Livros bons são importantes para a nossa vida, como as nossas crianças hoje quase não conseguem ler, porque está tudo gravado, tudo em áudio, tudo em desenho animado, em animação fílmica. Então, as nossas crianças perderam o contato. Eu tenho o privilégio de poder ser um bibliófilo, isto é, eu gosto de livro, gosto de ler livro. Como dizem intelectuais, eu gosto de papirar. Papirar é o papiro, de onde vem o papel, de contar folhas, de passar folha, né? Eu sou um papirófilo, gosto de ler muito. E isso me ajudou a vencer as minhas limitações intelectuais, as minhas limitações sociais, porque eu morava numa cidadezinha pequenininha, com um pouquinho mais de 20 mil habitantes, mas quando eu li um livro, eu conseguia sair daquela cidade, eu conseguia sair daquele âmbito pequeno e alcançar na mente, na emoção e na imaginação outros páramos, outros mundos, outras ideias, outros pensamentos, e isso foi uma grande bênção para mim. Pessoas têm carências também de leitura. Nós temos que ter o hábito de ler, de compulsar livros clássicos, de engolir, decorar Machado de Assis para aprender a falar bem o português. Eu que não falo tão bem assim e gostaria de fazê-lo, mas desde criança eu já tinha lido as obras de José de Alencar, de Machado de Assis, sempre fui dado, afeito aos livros. Mas Paulo diz, bem também como os pergaminhos.
a Bíblia. Os pergaminhos eram livros da Bíblia. Paulo tinha a Bíblia como um livro básico ou um livro texto. Para Paulo, os pergaminhos eram um filtro, através do qual ele lia todos os outros livros. Gente, na verdade, se eu gosto de ler tanto, e já li tantas e tantas obras, na verdade, eu sou um homem de um livro só. Em última instância, a Bíblia é meu livro, isto é, todos os outros livros que eu leio, eu filtro esses livros dentro da Escritura Sagrada, a palavra de Deus. Paulo diz que a Escritura Sagrada é útil, disse para Timóteo, para tornar o homem sábio para a vida eterna. Os outros livros nos dão intelectualidade, cultura, cognição de mundo, mas os outros livros não dão sabedoria celestial. Então a gente, com sabedoria celestial, através dos pergaminhos, através da Bíblia, nós somos capazes de ampliar as nossas leituras quando lemos outros livros. A Bíblia é muito importante. Não deixe de ler a Bíblia. Eu sempre falo, eu dei aula de interpretação bíblica lá em São Paulo, no Instituto Bíblico. Eu sempre dizia, nós temos que ler a Bíblia, temos que estudar a Bíblia, temos que decorar a Bíblia, temos que meditar na Bíblia, temos que aplicar a Bíblia. 1, 2, 3, 4, 5. Porque a Bíblia deve ser o nosso livro de cabeceira, o nosso livro texto, através do qual eu conheço, leio o mundo. Paulo tinha a Bíblia não só como isso, mas também como alimento para o seu coração. Guardei a tua palavra no meu coração, dizia o poeta dos Salmos. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Esses pergaminhos são capazes de nos fazerem refratários ao pecado. Quanto mais lemos a Bíblia, menos nós pecamos. Porque a Bíblia não penetra apenas na nossa mente, mas também no nosso coração, nos nossos afetos mais íntimos, nos nossos sentimentos mais escondidos. A Bíblia é capaz de entrar por ali e levantar isso, e enriquecer a nossa alma e o nosso coração. Timóteo, passa lá na casa de capa, pega os meus livros, mas não esqueça, por favor, dos pergaminhos. A Bíblia realmente é o livro de todos os livros. Nós temos que ler o mundo através da Bíblia e não a Bíblia através do mundo. É só assim que nós vamos realmente ter força para enfrentar esses momentos difíceis, como Paulo estava enfrentando aqui, sendo julgado nos tribunais de Roma e passando por dificuldades tremendas. A Bíblia pode nos fortalecer e nos ajudar nessa época que passamos agora de pandemia. Pode nos fortalecer emocionalmente. Pergunte aos seus médicos ou ao seu médico se não é importante ter uma vida emocional saudável para vencermos a pandemia. Esse é o momento que Deus nos deu. Ficamos mais em casa, nosso trabalho é home. Pegue os livros, mas não esqueça dos pergaminhos. Não esqueça do texto sagrado, porque ele vai te tornar hábil, vai te tornar uma mulher sábia que vai construir a sua casa, um homem poderoso que vai ser o líder da sua casa, filhos saudáveis, abençoados que irão dignificar o ser humano e glorificar a Deus, e além disso vai levar um monte de gente para o céu. É assim que Deus nos quer. Igreja da Escritura, família da Escritura, marido da Escritura, mulher da Escritura, filhos da Escritura. Leia a Bíblia, estude a Bíblia, decore a Bíblia, medite na Bíblia, aplica a Bíblia. Paulo precisava muito de livros, mas não podia viver sem os pergaminhos. Até sem os livros poderia, mas sem o pergaminho não. Por isso que ele diz, bem como os pergaminhos, sobretudo os pergaminhos. Guarde a palavra no coração. Estude, decore, medite, aplique, porque certamente você vai se tornar uma mulher sábia, um homem sábio e um jovem poderoso, como foi Daniel. Então Paulo tinha algumas necessidades, como nós temos. É interessante ver isso, esse lado humano. Às vezes a gente superestima Paulo, mas é esse lado frágil, humano, carente, precisa de amigo, precisa de livro, precisa da Bíblia. É muito interessante isso. É bom a gente meditar sobre isso. Meus irmãos, pessoas precisam de pessoas precisam de ler, ter um livro como um grande amigo, pessoas precisam de ter o pergaminho, ter a Bíblia. Mas Paulo fala de outra carência que ele tinha.
de resolver alguns problemas de relações pessoais. O que, Cícero? Paulo tinha problemas pessoais? Claro que tinha. Lembra aquela vez que ele ia para a primeira viagem missionária? Lembra? Então tinha um menino que ia junto com eles, um mocinho, um jovem discípulo. Chamava-se Marcos, João Marcos. E Barnabé era um grande pastor. Paulo era um homem mais inflexível. E quando eles começaram a viagem, Marcos, o jovem, viu que a coisa ia ficar feia. Perseguição, ele disse, eu não vou. Então, o Paulo disse se você não quiser ir, não vá. E Timóteo estava tentando convencer a Paulo. E eles tiveram uma briga, lá no livro de Atos, uma briga homérica. Uma briga assim terrível. E Paulo sempre foi muito inflexível nas suas relações pessoais, porque ele já não era antes de ser cristão. Aquela força da inflexibilidade para perseguir, agora a mesma inflexibilidade para ser perseguido, para não abrir mão do cristianismo. E Marcos tremeu nas bases, tremeu todo, porque era muito difícil mesmo. E agora Paulo fala para o seu amigo Timóteo, traga-me a Marcos. Ele me é muito útil para o ministério. Ele queria resolver aquele problema pessoal com Marcos. Havia tido uma briga boba com Barnabé por causa de Marcos. E quem sabe ele ficava remoendo aquilo no coração, porque era estilo de Paulo mesmo. Ficar pensando naquelas coisas, aquele menino um covarde. O tempo passou. Nada mais como o tempo para nos dar sabedoria, através da leitura da Escritura, de ver que as pessoas também erram. De saber que as pessoas também não têm o mesmo temperamento, talvez não tenham o mesmo push, a mesma pegada que você tem. E você quer cobrar dela aquilo que você é. E muitas vezes queremos cobrar dos outros daquilo que somos porque temos medo de não ser. Isso é complicado na cabeça da gente. E Paulo foi passando com o tempo, viu que Marcos não era aquele menininho mais medroso. Marcos se tornou um homem, se tornou um escritor. O primeiro evangelho, o mais antigo, não é Mateus, é Marcos. E Marcos foi um grande pregador, um grande evangelista, um grande apóstolo de Cristo. E então, na cabeça, lá na prisão, ali embaixo, naquele buraco ali, ele ficava pensando. E passou e disse, Marcos, não era aquilo que eu pensava. Foi um momento de fraqueza. Foi um momento em que ele não pôde suportar a pressão, porque é muito difícil. Traga-me a Marcos. Olha, gente, na nossa história, nossa trajetória histórica, quantos Marcos deixamos para trás. Mas eles não nos deixaram. Eles estão dentro de nós. De vez em quando vem aquela memória. A gente diz, deixa para lá, já passou. Não passou. Nós estamos vivendo num tempo, gente, muito difícil, em que as nossas relações, que eram boas, foram quebradas, precisam ser reativadas, precisam de ser reatadas. Os elos antigos precisam de se fecharem agora. Antes, como ele diz no final dessa carta, antes que venha o inverno, antes que as dificuldades já não nos deem oportunidade. Paulo estava chegando à beira da sua morte e disse, eu não posso morrer desse jeito. Eu tenho que resolver os meus problemas com as pessoas. E eu não estou sendo injusto quando eu falo de Alexandre, de Demas, mas fui injusto quando eu fiz aquilo com Marcos. Como ele me será útil aqui em Roma? Ele me será útil para o ministério. O que Lucas não podia fazer, o Marcos podia fazer. O que um médico não podia fazer, um apóstolo podia fazer. E então, Paulo precisava de reatar, de resolver os seus problemas interpessoais. Gente, é um negócio extraordinário ver o que Deus faz no coração de um crente, que vem buscando a Deus, buscando. Um dia Deus diz, resolva, chegou o tempo. Chegou o tempo, Paulo, de resolver as suas quirelas, seus problemas com Timóteo. Meus irmãos, chegou o tempo, o nosso tempo, o seu tempo, de resolver estas coisas. Agora a gente percebe que a vida é tão líquida, a vida é tão fluida, que não compensa a gente guardar essas bobagens dentro do coração. A vida é tão etérea de éter, é tão metabolizada,
que não vale a pena a gente guardar esses marcos dentro do coração, pelo contrário, trazê-los para um lugar novo dentro da nossa alma. Talvez Paulo tenha aprendido marcos dentro de um quarto escuro da sua alma. Quantos anos agora ele abre a porta de Timóteo, venha para a minha cozinha, venha para a minha intimidade, venha tomar, como o brasileiro diz, um cafezinho comigo, vamos conversar. Eu preciso de você aqui em Roma. Paulo precisava, tinha necessidade de amigos, de livros, da Bíblia, necessidade de resolver problemas pessoais, e Paulo também tinha necessidade de Deus. Porque ele fala no final aqui, o Senhor me livrará também de toda obra maligna. Em última instância, nós podemos viver sem amigo, até podemos. Podemos viver sem livro, podemos viver sem o pergaminho, porque a igreja cristã não tinha pergaminho, não tinha o cano ou o livro até o ano 200 depois de Cristo. Eles viveram pela fé, reunidos, só depois que os livros foram sendo somados e depois a partir do segundo século que realmente esse livro veio para a mão dos cristãos já inteiro, como um cânon sagrado. Podemos até viver, podemos viver, até não ter tempo de resolver problemas sociais, é possível. Ou problemas pessoais, é possível, mas não podemos viver sem Deus, porque Ele é que nos livrará da obra maligna. Que obra maligna é essa? De guardar mágoa no coração, de trazer essas coisas que ele está falando, Deus colocará no tribunal dele, ele vai pagar com Deus, sabe essas coisas? Isso é obra maligna. E outra coisa, obra maligna também de nos empurrar para a carne, de nos levar para o inferno. Isso é obra maligna. Deus nos levará, Deus nos livrará, Deus nos levará salvo para o reino celestial. Paulo tinha carências humanas, o grande Paulo. Será que eu não tenho? Será que você não tem? Pare, pense e medite. Muito bem, irmãos, realmente esse texto é fantástico, ele mexe com a gente, com o dia a dia da gente, com as coisas comezinhas, né, que a gente fala, as coisas comuns do dia a dia, vivendo a grande vida do apóstolo Paulo, mas de um grande testemunho para o nosso coração. Precisamos dessas coisas, tá bom, gente? Domingo que vem a gente se encontra com a graça do Senhor. Não se esqueçam, estamos numa grande obra, seus dízimos e de suas ofertas. Pai Santo, obrigado por esta noite, obrigado por essa palavra que é viva e que traz vida ao nosso coração. Permita, Pai, que possamos buscar realmente quem nós somos como seres humanos, mas também como seres espirituais, e que possamos buscar na comunidade cristã os verdadeiros amigos, na Bíblia, a verdadeira leitura, buscarmos resolver os problemas pessoais que temos na família, temos na igreja, na profissão, no dia a dia, e sobretudo, Deus, buscarmos a resposta final para a nossa vida no Senhor. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Muito bem, terminamos nosso encontro, foi um negócio legal, bacana, foi para a gente trocar ideia, conversar e falar sobre essas coisas da Bíblia. Foi bom, gente, valeu muito a pena, tá bom? Eu quero ver vocês domingo que vem com a graça do Senhor. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão, a força, o vigor e o poder do Espírito estejam sobre vocês, meus irmãos, e sobre toda a igreja de Deus espalhada sobre a face da terra, hoje e para sempre. Amém. Gente, foi legal falar com vocês. Boa noite, valeu, tchau, tchau.